A gente estava falando sobre o ambiente de adoração. Existe, e eu creio que existe um ambiente de liberdade, onde a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ela é manifesta. A Nay olhou para mim um pouquinho antes de eu subir aqui, ela falou assim: a presença de Deus está nesse lugar. E eu estava ali adorando, enfim. E talvez é uma frase que a gente usa, mas realmente a gente estava sentindo isso. Eu quero te falar que isso não tem que ser exceção, isso tem que ser normal. A gente tem que entrar aqui no sábado, e sim, a gente vai buscar a Deus durante a semana, mas quando a gente se reunir aqui no sábado, é a reunião dos santos, daqueles que a palavra de Deus diz que foram santificados. E se há uma reunião daqueles que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo está presente na sua vida, a hora que você entrar aqui, isso aqui tem que explodir. A adoração tem que ser incrível. A presença de Deus tem que se tornar quase palpável nesse lugar. E algumas vezes eu entro aqui e isso me entristece, que às vezes parece que a gente está louvando e o louvor está meio disperso, as coisas não estão conectando, parece que a gente está tentando ali, e hoje a gente conversa, vamos fazer o nosso melhor, vamos para cima. Existe um ambiente de adoração. No Antigo Testamento existia a estrutura do tabernáculo, e naquela caminhada do tabernáculo, só para entrar naquele lugar chamado Santo dos Santos, você precisava se santificar, e se santificando até que você encontrava a presença de Deus. E às vezes a gente está falando de um monte de coisa aleatória, a gente chega aqui com a cabeça voando e pensando em um monte de coisa, e não vai ser natural, não vai ser simples a gente chegar e alcançar a presença de Deus. Essa caminhada precisa ser feita, mas não perca essa oportunidade. Eu creio, eu quero acreditar de todo o meu coração, que aqui no Jovens Up, que aqui na nossa igreja, a gente vai ter ambiente de adoração, que quando a gente entrar nesse lugar, quando a gente entrar nesse auditório, a presença de Deus vai ser tão intensa, que aquele que não está conectado, ele vai se incomodar, porque ele está sentindo os outros adorando, e está sentindo, e não é porque o outro está chorando, não é porque é porque o outro está adorando a Deus de verdade. Talvez a sua adoração de verdade não vai ter choro, não vai ter uma emoção, mas você tem que estar aberto para isso. Se Deus te tocar, você vai chorar, você vai pular, você vai levantar sua mão. Existem ambientes de adoração, existem lugares onde a presença de Deus está, e a presença de Deus vale mais, né? Vamos cantar de novo? Tua presença vale mais. Você pode cantar não para mim, não para a pessoa que está do seu lado. Se você quiser, levanta sua mão e canta para Deus. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Canta para Ele, canta para Ele. Tua presença vale mais. Levanta sua voz e canta. Tua presença vale mais. Espírito Santo, o Senhor está aqui nesse meio. Tua presença adora vale Deus, mais adora do Deus. que a fama, que o dinheiro, que os canta mais uma vez, mais uma vez. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Amém, 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 glória a Deus. Você pode sentar, você pode tomar o seu lugar. Eu ia ficar cantando aqui, puxando música. A presença de Deus precisa estar nesse lugar. A presença de Deus vai curar a tristeza. A presença de Deus vai curar a depressão. A presença de Deus vai curar pessoas que têm dúvidas sobre sua identidade. A presença de Deus faz isso. Não é a banda, não sou eu, não é o Caleb dos teclados. É a presença de Deus. É a presença de Deus. A gente precisa estar apaixonado por Deus, amém? Amém? Às vezes é difícil,
A gente precisa estar apaixonado por Deus. Quando eu preparei essa mensagem, eu não imaginei que seria esse tempo, mas tem tudo a ver com isso. Então eu quero falar contigo sobre como ter tempo com Deus no corre da vida. Você pode pôr para mim aí, projeção? Tempo com Deus. Tem projeção? Ah, não tem agora, não tem TV, né? Olha que legal. Tempo com Deus no corre da vida. Você vai trazer o passador para mim? Obrigado, meu querido. Tempo com Deus no corre da vida. Quem já percebeu que sua vida é uma correria? Já aconteceu com vocês? Já percebeu que sua vida é uma correria? Você levanta sua mão assim, se você já percebeu isso. Tem alguém aqui que estuda e trabalha? Tipo, você pode habilitar só para mim, William, aqui para passar? Eu vi que eu tinha deixado uma fonte bonita, mas estava aqui toda zoada. Eu falei, meu Deus, é que eu deixei outra com imagens. Tempo com Deus no corre da vida. Quem estuda e trabalha aqui? Quem estuda e trabalha, levanta a mão bem alto, sim. Tem alguém que faz os 3 turnos, manhã, tarde, noite? Manhã, tarde, noite? Levanta a mão assim, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Quero dar uma salva de palmas para vocês, salva de palmas para vocês. Deixa eu te falar, esse é o tempo de você fazer isso. Manhã, tarde e noite. Esse é o tempo. Quando você tiver 3 filhos igual eu e a Nai, a gente tem, não vai ter tempo de trabalhar manhã, tarde e noite, ou de estudar manhã, tarde e noite. Então, vocês estão no tempo certo. Mas, o que a gente mais vê e ouve falando, cara, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para fazer tal coisa. Você já ouviu no seu GA, não tive tempo de fazer meditação? Já ouviu isso? Sim ou não? Já ouviu, gente? Dá uma vontade de falar, você é um cara de pau, né? Teve tempo, não foi prioridade. Já teve coisas na semana que eu deixei, eu fui passando, eu fui procrastinando. Aí chegou no sábado, eu pensei, poxa, eu não tive tempo de fazer. Eu tive tempo. Não foi minha prioridade. Eu assisti o jogo do Palmeiras, eu fiz alguma coisa com meu filho, eu passei canai. Faz tempo, né? A gente precisa... Não, faz tempo. Não, faz tempo que a gente não sai sem uma criança junto. Porque a gente tem uma criança agora que depende 100% de você. Mas a gente vai deixando coisas importantes para depois. Alguém aqui já estudou de véspera? Véspera, prova amanhã. Prova, acabou a semana de provas, Bernardo? Passou em tudo? 100%? Ai. Quem está em semana de prova ainda? Tem gente em semana de prova? Ou já encerraram? E aí você deixa para estudar no dia anterior. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Isso aconteceu a minha vida inteira comigo, mas tudo bem. E aí, você já passou na prova que você estudou no dia anterior? Sim. Você já reprovou também na prova que você estudou no dia anterior? Também acontece. E muitas vezes a gente usa a desculpa, eu não tive tempo. Gente, todo mundo tem 24 horas. Todo mundo. Como você organiza o seu tempo, como você coloca as suas prioridades, isso vai fazer a diferença no longo prazo. Em algum momento da sua vida você vai dedicar mais para o trabalho, em algum momento você vai dedicar mais para o estudo, em algum momento você vai dedicar mais para o seu corpo físico, em algum momento você vai dedicar mais para a sua família. Precisa ter um equilíbrio e vai ter estações da vida, assim como a gente tem estações, verão, inverno, primavera. Pega um copo, Thiago. Primavera. A gente tem estações na nossa vida. Vocês estão em uma estação onde você vai usar muito, você tem muito recurso físico, você tem muita energia. Vocês saem dos jovens e ficam até 3 da manhã nos rolês, sim ou não? Sim ou não? A grande maioria. Não, tá bom, tem uns que já são mais tranquilos, né? Eu fui num rolê há 2 semanas, no aniversário de uma pessoa, do Júlio. Cadê o Júlio? Júlio tá aí? Júlio tá aí? Fui no aniversário do Júlio. Cara, eu comecei a passar mal, mas eu estava meio doente, né? Deu 00:05, eu estava tremendo, com febre, enrolado numa blusa, quase em cima de um fogão a lenha. Não tem mais energia para isso. Agora tem uma galera que o cara vai para o rolê, fica até 3, 4 da manhã, no outro dia está servindo o culto das 8:30, se arrastando, quase morrendo, mas ele está lá. Só que, se você não equilibrar a sua vida e não priorizar algumas coisas na sua vida, você vai se perder. Você vai se perder. Algumas coisas vão sobrar, algumas coisas vão faltar. Às vezes você vai ter um excesso de relacionamento
e uma escassez de conhecimento. Tem gente que se dá muito bem com um monte de gente, mas não sabe muita coisa. Tem gente que tem excesso de conhecimento e escassez de relacionamento. A pessoa é um crânio, ela sabe de tudo, mas ela não sabe dar oi para as pessoas. Então precisa ter equilíbrio na sua vida. Você precisa entender as suas prioridades. E hoje a gente estava falando sobre o presente de Deus. Eu quero falar contigo sobre tempo com Deus nesse corre da vida. A gente entrega lá, a gente tem uma meditação que a gente manda no grupo do UP. Se você separar 15, 20 minutos, você faz aquela meditação. Se você separar 15, 20 minutos por dia, você lê um capítulo da Bíblia, você consegue anotar alguns versículos, você consegue tirar alguns ensinamentos. Deus pode falar contigo. Se você separar um tempinho e ouvir uma música lá de 5, 10 minutos, Deus pode ministrar no seu coração. E aí eu te pergunto, por que muitas pessoas conseguem fazer isso e muitas não conseguem? Tem gente que quase morre para parar na frente de uma Bíblia e ler. Parece que a pessoa está sendo esganada, parece que a pessoa está sendo amarrada, atordoada, atormentada, em parar e ler na frente ler um livro, ler uma Bíblia. A leitura é um hábito, ela é um hábito, você precisa criar esse hábito. Tem gente, infelizmente eu não fui incentivado quando eu era criança a ter esse hábito de leitura, eu precisei criar um pouquinho para frente. Tem gente que come livro, né? Você já viu a pessoa que pega um livro assim, ela Tem alguém assim que ama ler? Tem alguém que ama ler? Sim? Levanta a mão assim. Ó, tem uma galera. E tem gente que é uma tortura ler. Que é uma tortura. O cara, para ler a Bíblia, ele coloca áudio. Estou lendo a Bíblia, pastor. Não, você não está lendo a Bíblia. Você está ouvindo a Bíblia. É diferente. Prioridade. Deixa eu te falar a primeira coisa. Jesus tinha prioridade com Deus. Olha só, isso aqui é muito doido. Jesus era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus. Mas, em alguns momentos, ele largava a multidão e ele se retirava para buscar Deus. Lucas 5,16 fala, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Gente, você precisa ter um lugar de refúgio. Você precisa ter um lugar solitário. Você precisa ter um momento onde você vai ter a presença somente de Deus. Você precisa ter um momento de silêncio. Você precisa ter um momento onde a sua cabeça não vai ficar conectada em milhões de coisas ao mesmo tempo. Jesus fazia milagres. Jesus tinha multidões ao redor dele. Jesus tinha pessoas buscando cura. Jesus tinha pessoas querendo matá-lo. E ele sabia o momento certo de parar. Eu sei que tem gente aqui que não é tão relevante quanto Jesus. Que não tem uma agenda tão cheia. Que não tem tanto compromisso. Que se você quiser, você lê a Bíblia em 2 meses, porque você tem muito tempo para fazer. Mas eu quero te falar um negócio. Quanto mais relevância, mais difícil vai ser seu tempo de qualidade. Quanto mais você está posicionado com compromissos e com relevâncias no meio de pessoas, mais difícil vai ser você realmente separar um tempo e mais precioso vai ser esse tempo. A galera que estuda o dia inteiro, que trabalha o dia inteiro e estuda à noite, o seu tempo é precioso. No seu trabalho você está sendo pago para estar ali. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar. À noite, se você está numa faculdade, você está pagando para estar ali. O que você tem que fazer? Você tem que estudar. E o tempinho que sobra? 12 horas, vamos dizer assim? Você vai dormir 6, 8? Não sei quanto tempo você vai dormir. 8 é raridade para alguns jovens aí, né? Mas tem uns que dormem 16 horas também, parece uns ursos hibernando. E aí o que você vai fazer? Será que não tem dentro da sua agenda 15, 20 minutos para Deus? Eu não gosto dessa frase. Eu não gosto de usar essa frase que eu acabei de usar. Você não tem 15 minutos para Deus, porque parece muito religioso. Deus, vou parar, ler minha Bíblia, fazer minha meditação, fazer um checklist, cumprir minha missão do dia. Valeu, Jesus, estamos juntos, o resto do dia não preciso mais de você. Eu não gosto disso. Você tem que ter um relacionamento com Deus o tempo todo. Mas em alguns momentos, você precisa se retirar.
A nossa geração, gente, a geração de vocês, não vou falar nossa, a geração de vocês, tem buscado um momento de emoção, tem buscado a conferência, para chorar na conferência, para fritar na conferência, para o fogo descer, para você ser tocado, e é muito legal isso. Um amigo meu foi numa conferência agora, 2 semanas, voltou, falou, cara, foi incrível, Deus começou a tocar na minha vida, e parecia que já estava pegando fogo dentro de mim, eu comecei a suar, nunca aconteceu isso na minha vida, e minha mão começou a tremer, e começou um negócio muito doido. E é legal isso, gente, não é? É ou não é? Quem já foi numa conferência assim, que foi muito louca a conferência, assim, muito intensa, já foi? Quem estava na Futuro Conference ano passado? Tem gente que chega para mim e fala, pastor, tem que ter a Futuro Conference. Eu dá vontade de falar, mano, a Futuro Conference é passado, tem mais coisa para o futuro agora. Tem mais coisa. Porque aquilo que acontece na conferência, aquilo que pode acontecer aqui no sábado, você vir aqui na frente, na hora que a gente chama para a gente orar, para quebrantar o coração, e talvez venha um choro, e você se derrama na presença de Deus. Gente, isso é uma marca que ela vai ser temporária. Daqui um dia você vai esquecer. Pode ser intenso no momento, mas vai cair no esquecimento. Uma das maiores experiências que eu vivi com Deus na minha vida foi numa conferência no passado, e não foi dentro da conferência, foi no hotel, quando a gente teve uma reunião lá de algumas pessoas, e a gente viu a manifestação de Deus, a paternidade sendo derramada, o Espírito Santo agindo, todo mundo chorando, soluçando, e Deus ministrando, e a gente falando coisas, e um negócio incrível. E eu anotei isso, eu fiz um testemunho disso, porque eu falei, cara, eu não posso esquecer isso aqui. E esses dias, a gente chamou Avivamento do quarto 304. A gente chamou aquela situação. E esses dias eu parei para pensar, e eu falei, como que era o número do quarto mesmo, que foi o avivamento? Eu não lembrava. Eu lembrava que aconteceu alguma coisa, mas isso passa. Uma marca de emoção, ela pode até mexer com você, mas ela é temporária. Agora, se você separa um tempo com Deus todos os dias, isso é uma marca permanente. Sabe qual que é o problema, gente? Tem gente que quer viver de marca temporária. Tem gente que quer fritar no sábado, fritar na conferência. A gente vai em 2 conferências esse ano, né? Tem uma galera que vai na Eleve, e tem uma galera que vai na Dunamis. Se você está com a expectativa de Deus falar com você lá, deixa Ele falar com você, que Ele fale com você aqui no seu quarto, aqui nos jovens. Eu sei que lá vai ser incrível e vai ser massa. A gente foi ano passado, né? Bernardo, Bruninho, quem mais estava comigo? Tinha uma galera que foi na Eleven. Foi muito louco, meu Deus, incrível. Chaba aí, fogo e glória e gente voando. Não tinha gente voando, mas muito louco. Beleza. Mas será que eu preciso esperar 1 ano para Deus tocar no meu coração de novo, gente? Marcas temporárias são feitas em eventos temporários. Marcas permanentes são feitas em momentos onde você realmente dedica aquele tempo para Deus. O que Deus quer fazer com você pode começar num culto no sábado, pode começar numa conferência, mas vai terminar lá no seu quarto, no secreto com Deus. De vez em quando, Deus pega meu coração. Teve um dia aí, acho que foi ano passado, nem sei se eu compartilhei com a Ana isso, mas eu estava deitado e eu comecei a pensar em algumas coisas, e Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração, eu não conseguia dormir, eu comecei a chorar, e aí eu fui para um quartinho, que era o nosso quarto de oração, que agora não existe mais, porque é o quarto da Levi, né? Você começa a fazer filhos, vai começando a perder os quartos, né? E aí eu fui para aquele quarto, e Deus começou a ministrar no meu coração, Deus usando um tempo. Agora você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Jesus fazia isso. Ele separava tempo. Olha só o contexto desse versículo. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes: se quiseres, purifica-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se aos sacerdotes e
e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Quando o cara estava com lepra, para comprovar que ele não estava mais, ele tinha que mostrar para o sacerdote. E foi o que Jesus falou para eles fazerem. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, mas de forma que multidões viam para ouvi-los e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus, e é o versículo que a gente leu, retirava-se para lugares solitários e orava. Outros versículos que falam sobre isso. Marcos 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava lá sozinho. Sozinho. Gente, Jesus, a gente está falando de Jesus. Estava lá sozinho. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Gente, que hora que Jesus levantou? Que hora, gente? De madrugada. Para levantar de madrugada precisa de esforço, sim ou não? Sim. Quem já decidiu assim, vou acordar cedo para fazer academia? Já fez esse plano assim? Aí no primeiro dia você acorda assim, você parece Rocky Balboa, que vocês nem sabem o que é Rocky Balboa, mas vocês parecem ele assim, você levanta muito louco e toma um banho gelado e vai, agora vai virar. Aí no segundo dia você coloca a soneca 5 minutos. Aí você levanta 5 minutos depois. No terceiro dia precisa de um caminhão para te tirar da cama. Precisa te arrastar. Jesus acordava de madrugada para orar. Você já acordou de madrugada para orar? Acordou de madrugada para orar? Na Copa do Mundo, eu lembro que teve a Copa do Japão, ninguém viu, porque a maioria não era nascido aqui. Tinha jogo 3 da manhã, e os malucos acordavam 3 da manhã, Brasil e tal, e a gente ganhou, né? Eu sei que você tem, quem nunca viu o Brasil ser campeão de uma Copa aqui, levanta a mão? Ó, grande maioria, né? Então a gente ganhou. Uriel, estamos ficando velho. A gente ganhou. De madrugada. Qual que é a tua motivação? Vamos lá, seguindo aqui. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Gente, você já subiu o monte alguma vez na sua vida? Um monte de macarrão que você sobe assim no teu prato, né? Subir um monte é dificuldade, subir um monte é prioridade. E aí você tem que pensar, tem gente que pensa assim, para eu buscar Deus tem que estar tudo perfeito. Tem que ter o Caleb tocando worship no fundo. Aí tem gente que, eu acho incrível isso, tem gente que prepara todo o momento para orar, para meditar. Ele entra lá no Spotify e coloca músicas para orar. Aí coloca lá, músicas para orar. Aí ele prepara o ambiente, ele arruma a mesa, ele faz o negócio lá, acende uma velinha lá para deixar o ambiente bonito, ele toma banho para fazer isso. Aí ele chega, senta, lê 2 minutos e vai dormir. Pensou em tudo, menos vai fedido mesmo, vai casa bagunçada, vai sem música, mas busca um tempo. Jesus subiu um monte para orar. Subiu um monte para orar. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Ele passou a noite orando. Eu sempre falo isso. Você já foi orar antes de dormir? E dormiu nos braços do Pai? Já aconteceu com você isso, gente? Sim ou não? Você já foi orar. E quando você começou a orar, você começa a orar, Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é lindo, belo, pizza de calabresa. Você começa a pensar umas coisas muito aleatórias. Já aconteceu com você, sim ou não? Porque você está morrendo, você está cansado, você não tem mais energia. Olha só que louco Jesus falou. Jesus falou não, Jesus foi no monte e ele passou a noite. Ele usou a energia que ele tinha. Vem aqui, por favor. Ele usou a energia que ele tinha para gastar. Ele gastou a energia que ele tinha em oração. Você gasta a sua energia na rede social. Você gasta a sua energia estudando e tudo bem. Você gasta a sua energia trabalhando e tudo bem. Você gasta a sua energia nos rolês. Você gasta a sua energia em tanta coisa, mas você não gasta a sua energia em Deus. Deus, Ele não quer a tua sobra, gente. E a gente muitas vezes entrega a nossa sobra. Quando terminar o dia, quando eu chegar em casa. Eu tenho um amigo, o Michael, que era do UP.
Ele falou que mudou muito a vida dele quando ele decidiu ir meditar sempre de manhã. E ele acordava acho que 5h40, 5h50, antes dele fazer as viagens, porque ele era vendedor, ele fazia a viagem, antes de fazer as representações dele, antes de fazer qualquer coisa, ele acordava cedo e entregava o melhor dele, a energia dele, lavava o rosto e buscava a Deus. Jesus é nosso exemplo, cara. Jesus podia dar um poder lá, derrubar todo mundo, podia fazer todo mundo sumir, podia teletransportar. O pessoal que assistia a Dragon Ball Z lá, fazia teletransporte e aparecia em outro lugar. Mas ele, na sua forma humana, entendia a sua prioridade. A gente aprende com Jesus. Quero te falar 3 coisas que não vai dar tempo de falar as 3, mas eu começo hoje e termino não sei quando. Porque semana que vem tem conferência de dons, termina a outra. E na outra eu não vou estar. Termino. Esse ano eu termino. Vai dar certo, vai dar certo. Primeira coisa, assuma o controle da sua agenda. Você sabe quais os compromissos que você tem na sua semana, sim ou não? Você sabe, gente? Olhe para a sua agenda. Fala para a pessoa que está do seu lado, o que você vai fazer segunda-feira? Não, é para você falar, não é para você perguntar. É para você falar para ela o que você vai fazer segunda-feira. Não é para você perguntar. Olha só. Tem uma frase que eu ouvi essa semana, e ela é incrível. Que a concentração, presta atenção, a concentração do cristão, ela pode ser mais valiosa que a sua consagração. Entenda que eu vou falar de novo, presta atenção. Levi está chorando, né? Vocês estão percebendo? Olha lá. A concentração do cristão, ela pode ser mais valiosa que a sua consagração. Porque você se consagra a Deus, você se santifica, você fala, Deus, eu quero isso, aquilo, e agora eu vou ser uma bênção, eu venho aqui na frente, lamento, me perdoa, Jesus, ai meu Deus, eu sou uma porcaria e tal. Beleza, você se consagrou, sim ou não? Beleza? Você se consagrou, você está aqui dentro, você está conectado, você está conseguindo prestar atenção, você está entendendo que você precisa ter um tempo de qualidade com Deus, que você tem que ter um tempo com Deus mesmo no meio do corre da vida. Você está entendendo isso, sim ou não? Sim ou não, gente? Beleza, então você está se consagrando. Você vai sair daqui daqui a pouco e vai para o GA, ou alguém não vai para o GA, ou vai depois do GA, vai terminar e vai começar o rolê. Você vai para algum lugar, você vai na casa de algum amigo, ou você vai para casa ficar mexendo no seu celular, ou você vai para casa, vai dormir, amanhã você vai fazer alguma outra coisa. E aí você se consagrou, mas a sua concentração relacionada àquilo que você fez, ela vai ser colocada à prova. E aí, na sua mente, você precisa entender que durante a semana, aquilo que você consagrou, você tem que ter o domínio próprio de realmente executar. Tem gente que vai tomar uma decisão aqui, eu vou acordar mais cedo para seguir a Jesus Cristo. Beleza, você se consagrou para meditar, para ler a Bíblia. O que você vai fazer com isso agora? Qual a atitude que você vai fazer com isso? Você vai olhar para a sua agenda, gente? Olha, não foi 30% de vocês que falou que tem os 3 turnos cheios, que trabalha de manhã, tarde, de noite, trabalha de manhã, de tarde, estuda à noite. Então, a grande maioria de vocês tem um turno livre, sim ou não? Quem tem um turno livre do seu dia? Um turno livre. Um turno, levanta sua mão bem alto. Levanta a mão, gente. Um turno é tipo manhã, tarde ou noite, tá? Só para... A grande maioria, pode baixar. O que você está fazendo nesse tempo? Academia, né, pastor? Cuidar do shape. O que você está fazendo? Dá para perceber que você está fazendo academia. Dá uma diferença. Aí Paulo fala, é melhor, você pode cuidar lá, mas é melhor você se dedicar para algumas outras coisas. Você está dedicando o seu tempo para Deus? Tem gente que tem uma agenda que está vazia, e ele não está sendo intencional. Pega teu celular agora aí, se você tem celular, pega teu celular, rapidinho, pega teu celular. Cria um despertador no turno
que você tem mais liberdade, que você tem mais tempo livre? Sei lá, você tem à noite, cria um despertador 9 da noite e coloca para repetir todos os dias e coloca o nome do despertador, Jesus está vendo. Faz isso. Faz isso. Está fazendo, gente? Não é para olhar no WhatsApp, foco, concentração, concentração. Beleza, não é para você criar 9 horas também, cria o horário que é mais adequado para você. Durante essa semana, deixe o despertador ativo. E pense no que você está fazendo nesse horário, a hora que tocar o despertador. Estava conversando com um jovem esses dias que ele estava dormindo 5 horas por dia. Eu falei, cara, o que você está fazendo tanto? Não, porque eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu faço isso, eu ajudo naquilo lá também. Falei, você precisa colocar a prioridade na sua agenda. Vai ter momentos que você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Deixa eu te falar, vai ter momentos que você vai ter que abrir mão de diversão, de lazer. Vai ter momentos que você vai ter que controlar o seu tempo. Se você não sabe usar uma rede social, não tenha. Um adulto que eu estava conversando, ele excluiu as redes sociais do celular. Ele continuava com a conta, mas ele excluiu o celular. Eu percebi algum tempo atrás que eu estava perdendo muito tempo em rede social. Eu deixei de seguir todo mundo, parei de olhar a vida dos outros, enfim, diminuiu o tempo. Eu às vezes abri o feed lá, não tinha nada. Ah, então beleza, fechou. Entenda onde você perde tempo. Seja inteligente. O seu tempo é precioso, gente. Olha o papo muito de velho. Um dia vocês são jovens, outro dia vocês estão tiozão igual eu. Hoje o Joaquim me perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, 30, eu tenho 31. 31, daí ele olhou assim, nossa, eu tenho 6. Eu falei, você é novo. E eu sou velho. Para você eu sou velho. Aí ele perguntou para minha sogra, eu nem vou falar quantos anos minha sogra tem, vou preservar ela aqui, mas ela é nova, né, meu bem? Mas, gente, ó, passa. O que você está fazendo com a preciosidade que Deus tem te dado, que é o tempo? Caleb, sobe aí que a gente vai. Eu falei um ponto da mensagem. Mas eu queria te desafiar com algumas perguntas aqui para a gente encerrar. Primeira pergunta você responde para você, ou se você quiser responder num caderno, num bloco de notas, você responde aí. O que eu preciso fazer para ter pelo menos 15 minutos de tempo só com Deus todos os dias? Pensa aí. Não, vou fazer você responder para a pessoa que está do seu lado. Responde aí. Uma nota não, responde para a pessoa que está do seu lado. O que eu preciso fazer para ter pelo menos 15 minutos de tempo só com Deus todos os dias? Talvez a resposta seja vergonha na cara. Só preciso... Segunda pergunta. O que eu preciso fazer para ler mais a Bíblia e livros que me abençoam? O que você precisa fazer? Pensa aí. Pastor, eu não gosto de ler. Começa lendo um livro fininho. Você vai comemorar tanto. Aí você posta nos stories quando você terminar. Você pergunta para as pessoas qual livro você está lendo. Você mostra para todo mundo que você está lendo. As pessoas vão te incentivar. Terceira pergunta. Qual que é meu principal inimigo de um tempo secreto com Deus? Rede social. Qual que é? Uma distração? É TV? É rede social? É o cansaço? Qual que é o teu pior inimigo? Essa pergunta aqui vai bater lá no coração, hein? Presta atenção. O que eu quero para a minha vida, eu consigo sem ter tempo somente com Deus? Você consegue resolver teus BO sem ter tempo com Deus? E eu queria que você baixasse a tua cabeça agora e fizesse uma oração em silêncio, mentalmente, fazendo um compromisso com Deus agora, de você ter mais tempo com Ele. Fala com Ele aí, fala: Deus, talvez eu só te veja no final de semana, mas eu quero ter mais tempo com o Senhor. Pai, que a gente possa te buscar assim como Jesus te buscava. Que
Que a gente possa gastar a nossa energia, assim como Jesus gastava para subir o monte. Que a gente possa te colocar como prioridade, assim como Jesus fazia, ou acordar de madrugada. Que a gente possa ser apaixonado pelo Senhor, assim como Jesus fazia, Deus. Pai, eu tenho certeza que a mudança vai acontecer quando a gente colocar o Senhor como prioridade. Não é só sobre uma programação, é sobre o que o Senhor pode fazer, Deus. Essa semana que a gente consiga dedicar um pouquinho mais, que a gente vai caminhando um pouquinho mais para perto do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Para terminar, eu quero te dar um aviso. E esse aviso é uma indicação pastoral em amor. Semana que vem a gente vai ter um evento chamado Conferência de Dons. A gente vai falar sobre dons espirituais, a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E tem muita gente que não sabe nada disso. Que não sabe que Deus cura, que Deus pode te dar poder, que Deus pode te dar sabedoria, discernimento. Você precisa entender o Deus que